Ok, boa tarde a todos. Nesse composto, nesse mixed de alternativas, de soluções para deshospitalizar o paciente, o que a Dialmed vai fazer é olhar para o paciente de cirurgias de baixa e média complexidade. O que a gente sabe? Sabe que a cultura é hospitalocêntrica, eu vou tratar um pouquinho disso, eu quero falar um pouquinho disso, dessa questão, porque tem alguns mitos em torno disso que a gente precisa entender bem, porque se a gente está falando de soluções para deshospitalizar, eu preciso entender por que foi tão hospitalocêntrico e ainda é tão hospitalocêntrico. Teoricamente, há uma grande inércia a ser vencida. Então, é preciso entender bem, porque senão essas alternativas e essas soluções, que são todas fantásticas aqui, elas não vão dar em nada, tá? Porque inércia é um troço muito sério, né? Todo mundo sabe que para você, se você, imaginando aqui um super petroleiro, tá? E cultura é assim, imagina um super petroleiro. Você quer parar ele, então você bota toda a energia em reverter os motores. Reversão com energia total. Você vai levar 2 quilômetros até parar o petroleiro. Isso é inércia. No mundo dos negócios, inércia é o seguinte, quer dizer, toda organização ou sistema que resiste a mudanças, é difícil de você empurrar aquela coisa toda para frente. Não é brincadeira. E o que a gente está fazendo, né, agora com essas soluções de deshospitalização é tentar empurrar para frente essa coisa que é a cultura hospitalocêntrica no Brasil. Todo mundo quer ir parar dentro do hospital. O paciente e o doutor. A gente sabe disso. Tá? Quer dizer, eu tenho alguma coisa, eu vou para o hospital. Eu preciso de fazer um exame, eu vou para o hospital. Exame até que nem tanto, que isso já está bastante, já saiu bastante do hospital. Mas muita coisa ainda está dentro do hospital e não precisa estar no hospital. Uma coisa que a gente olhou, que a Dialmed olhou, é exatamente a questão da cirurgia de baixa e média complexidade. No mercado americano, hoje, 63% de todas as cirurgias realizadas nos Estados Unidos não são feitas mais em hospital. 63%. E nós estamos falando de todas as especialidades, tá? Não é só a coisinha pequena, só a oftalmologia, só aquela cirurgia dermatológica, não, é muita coisa, muita coisa. Essa migração ela foi progressiva, ela foi aumentando, também teve que se vencer uma cultura, né? Não, também há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, todas as cirurgias eram realizadas dentro do hospital, como ainda é em muitos países, como no Brasil, por exemplo. A grande maioria é, se eu entrar em qualquer centro cirúrgico, e quem é médico aqui sabe disso, tá? Se entrar em qualquer centro cirúrgico, se você olhar o mapa de cirurgia do dia, você vai olhar, vai ver uma por uma, vai ver que 70%, até 70% das cirurgias não precisavam estar ali. Mas estão. Né? Por que estão? Aí vamos lá, vamos olhar para trás um pouquinho. Né? Primeiro, porque não tem muita alternativa, né, no Brasil. Tá? Hoje, o que a gente tem de hospital cirúrgico para fazer cirurgia de baixa e média complexidade no Brasil, primeiro que é muito pouco, segundo que os poucos que tem, raríssimos são os que têm uma segurança e uma qualidade de bom nível. Para vocês terem uma ideia, com acreditação no Brasil não tem nenhum hospital dia. Tá? Enquanto que nos Estados Unidos hoje são 6.000 unidades de Ambulatory Surgery Centers, é esse o modelo que a gente está trazendo. A Dialmed, ela entendeu bastante, estudamos muito esse modelo, como é que ele se implantou, qual foi a história dele, por que ele conseguiu ser tão bem sucedido, para que a gente possa replicar isso no Brasil. O Brasil começa isso atrasado. Isso encarece muito para o sistema, isso aumenta o risco, aumenta a infecção, a insatisfação do paciente em se misturar com outras coisas que não tem nada a ver é muito grande. Então, uma série de coisas que não são favoráveis a esse modelo que a gente tem aqui hoje. Tá? E o fundamental deles é, sem dúvida nenhuma, o custo. Tá? Por que é hospitalocêntrico e por que continua sendo hospitalocêntrico? É porque sempre foi? Por que o brasileiro gosta tanto de hospital? A gente sabe que gosta, né? E gosta mesmo, porque... e as estratégias também para que... Olha que contradição interessante, tá? Quer dizer, interessa para as operadoras, né, evidentemente, tirar procedimento de baixa e média complexidade cirúrgico de dentro do hospital, porque sai mais caro no hospital.
não temos ainda esses dados aqui, mas sabemos que no mercado americano, dados bastante consolidados no mercado americano, que em média o mesmo procedimento no hospital sai 40% mais caro do que pode sair. Né? Lá em meados da década de 80, quando o Medicare entendeu isso e publicou uma relação de 200 procedimentos, olha só, começou aqui o ambulatório Surgery Center, começaram a se instalar no finalzinho da década de 70, começo da década de 80. Tá? Como chegou lá no meado da década de 80, a American Medical Association já tinha homologado esse modelo de instalação hospitalar para a cirurgia de baixa e média complexidade e o Medicare começou, evidentemente, a financiar as cirurgias de baixa e média complexidade, né, nessas instalações. Ele entendeu que isso é mais barato, ele publicou uma lista de 200 procedimentos, olha só, todo mundo pode fazer, tá? Mas eu só vou pagar isso que eu estou pagando em ambulatório Surgery Center. Bom, a indústria deu um salto, cresceu, começaram a aparecer muitos ambulatórios Surgery Centers. Em uma década isso foi de 300 a 3 mil instalações dessas, né? E aí a gestão começou a ficar muito profissionalizada, começaram a aparecer as empresas de desenvolvimento e gestão de ambulatórios Surgery Centers, e é nessas empresas que a Deomed foi buscar todo o benchmark para poder trazer isso de uma forma muito segura para o Brasil. Tá? E apresentamos a Deomed é uma startup, está começando agora, ela está começando o processo todo de implantação, toda a parte, toda a cadeia de desenvolvimento e de gestão está pronta, tá? E estamos começando a desenvolver as primeiras unidades. Tá? O mercado no Brasil, para vocês terem uma ideia para isso, se de fato 60% das cirurgias não precisam estar em hospitais, e a gente sabe, olha, oftalmologia, todas, otorrinolaringologia, a grande maioria, cirurgia ortopédicas, artroscópicas, todas, cirurgias de mão e pé, todas, cirurgias vasculares de varizes e fístulas, todas, procedimentos endoscópicos sob anestesia, todos eles, procedimentos em ginecologia, endoscópicos também, todos eles, por videolaparoscopia, em cirurgia geral, em urologia, cirurgia pediátrica. Gente, são muitos procedimentos. Literalmente, 70% dos procedimentos não precisam estar em hospitais. Se sai mais barato, é mais seguro para o paciente, porque não está se misturando com várias coisas. E a gente pode implantar uma rede com critérios de acreditação, a nossa rede vai ser implantada. Qualquer ambulatório Surgery Center nos Estados Unidos, ele é acreditado minimamente por 2 organizações independentes. Tá? Pelo próprio Medicare e por uma outra organização. Nós já temos toda a estrutura pronta para isso. É muito importante que a gente possa fazer isso de uma forma que dê segurança para o médico e dê segurança para o paciente. Por que, voltando só àquele ponto, e por que é hospitalocêntrico? Realmente começaram a se construir muitos hospitais no Brasil. Nós temos hoje 7 mil hospitais no Brasil, mais ou menos o mesmo número de hospitais que tem nos Estados Unidos. Tá? E isso foi acontecendo, cada vez mais hospitais, as operadoras, né, que teriam teoricamente o interesse em deshospitalizar muitas coisas, como o post-acute care, como a cirurgia de baixa e média complexidade, como muitas coisas que não precisam estar dentro do hospital, o próprio pronto-socorro, o atendimento, a atenção primária, muita coisa, ambulatório, não precisa estar dentro do hospital. O que eles fazem? Começam a fazer muitos hospitais. Começam a fazer hospitais melhores que os hospitais, teoricamente, que não são vinculados, para poder atrair, então, o paciente para os seus hospitais próprios e, assim, dessa forma, diminuir custo. Quer dizer, há uma contradição. Quer dizer, então, não quero que os nossos segurados vão para os hospitais, vamos fazer mais hospitais. Há uma contradição aí. O que a gente realmente... Aí, como é que a coisa evoluiu para reduzir custo? Começou a estreitar a porta para o paciente entrar dentro dos hospitais. Né? Vamos dificultar a entrada, dificultar as autorizações, o processo fica mais apertado, vamos estreitar a porta. Na verdade, a porta tinha que ser estreitada, tá, para entrar na doença. Nunca foi feito isso, quer dizer, nunca houve, como você está apresentando aqui, proposta bastante interessante, estreitar a porta para entrar, para depender do sistema de saúde. Essa é a porta que tem que ser estreitada. E não na hora que já entrou, que vai parar no hospital, não adianta estreitar. O que acontece? Quer dizer, os nossos hospitais hoje são também, esse é um outro fator que faz com que a população brasileira goste muito de hospitais. Tem hospitais aí maravilhosos, né? Alguns parecem assim, tem de tudo, parece parque de diversões. Hoje em dia, aliás, um dos livros interessantes que eu li há pouco tempo chama-se Se a Disney Administrasse o Meu Hospital. Tá? Então tem um monte de amenities para doutores, para pacientes, e você pode fazer de tudo, é muito legal ir para o hospital, né? É realmente gostoso ir para o hospital. Então, veja bem, não se muda a cultura de uma forma fácil. A princípio,
para você mudar a cultura e fazer com que seja mais interessante para o paciente que ele não vá para o hospital e quando ele tiver uma necessidade de interagir com o sistema de saúde, que ele procure exatamente a hierarquização, a hierarquia correta de onde ele deve ir. E eu concordo com você, Mário, eu acho que deshospitalização é consequência. O que se quer, o que queremos é a hierarquização da utilização dos recursos de saúde. É isso que se quer. Tá? Então, o que a Biomed vai fazer é olhar exatamente para a parte de cirurgia de baixa e média complexidade que a gente pode fazer. Se 60% das cirurgias não precisam estar dentro dos hospitais, e sabemos que são realizados mais ou menos 5 milhões de procedimentos cirúrgicos por ano no sistema suplementar, a gente sabe que 3 milhões de cirurgias não precisam estar nos hospitais. O que nós estamos falando aqui, realmente, é não só de romper uma inércia que fez com que a gente tenha esse quadro hoje aí, um quadro em que é hospitalocêntrico, é caríssimo, o modelo de remuneração é um modelo que ele se retroalimenta para se tornar cada vez mais caro e cada vez aumenta mais a utilização de todos os recursos. Quer dizer, ele provoca um desequilíbrio, né, entre a demanda e a utilização dos recursos. Tá? É exatamente isso, entre demanda e custo. Ele provoca esse desequilíbrio entre demanda e custo. Os fatores de demanda, alguns dos fatores de demanda são o próprio envelhecimento da população, é um fator de demanda que não pode deixar de se prestar atenção nele. Tá? E nisso o Nicolas está certo, a gente não quer que o hospital deixe de ter paciente, ele vai ter e vai ter cada vez mais. Quer dizer, há uma previsão, tem um estudo do IES publicado que demonstra que até 2030, tá, a camada da população que tem seguro de saúde de 59 a 69 anos, ela aumenta a 105%. Gente, a demanda por procedimento, por internação, por todos esses procedimentos que geram não só a baixa, como a média, como a alta complexidade, ela vai aumentar muito. Né? E tem que se responder a essa demanda. Quer dizer, o que a gente tem de leito hospitalar provavelmente não será suficiente. Aliás, certamente não será suficiente. Tá? Isso aqui que o Nicolas falou me chama a atenção pelo seguinte, quer dizer, o que a gente precisa são 3 grandes problemas, tá, gente? Não é só o hospitalocentrismo, é o desequilíbrio entre fatores de demanda e fatores de custo. Fatores de demanda, a pressão pela utilização, a tecnologia cada vez maior, a busca cada vez maior de serviços mais sofisticados, de mais tecnologia. Os fatores de custo eles são ligados ao próprio modus operandi do sistema de saúde, né? O modelo de pagamento, quer dizer, que tem que ser tratado. O outro é o hospitalocentrismo e o outro é que as estratégias que até hoje foram apresentadas pelo sistema de saúde para convencer médicos e hospitais a aceitarem um modelo mais racional de pagamento, a compartilharem risco, essas estratégias elas deram em nada, né? Não deram certo. Então há de fato um grande problema de estratégia, ela precisa ser repensada. O que a gente quer é a hierarquização dos recursos de saúde, a consequência disso é a deshospitalização, é a alocação correta do paciente em post-acute care, em não deixar ele entrar, não deixar ele precisar do sistema de saúde, quer dizer, estreitar essa porta, mantê-lo saudável quanto tempo for possível, quanto mais for possível, implicá-lo com isso. O problema nasce lá na Constituição de 88, né? O Estado é responsável pela minha saúde, né? Não sou eu que sou responsável. Na verdade, todos são responsáveis pela saúde, todos. E todos são responsáveis pelo custo da saúde. É preciso que essa questão também ela comece a ser trabalhada como cultura. É preciso que todos entendam que são responsáveis pelo custo da saúde. Né? Essa noção comum de que não tem problema, é o plano que paga. E, pelo amor de Deus, isso é um nonsense total. A conta vem no ano seguinte, no reajuste do plano. Né? Tudo isso está sendo discutido. Então, só para encerrar, o que eu acho muito importante, e é um conceito que a gente pode se fundamentar nele, né, para que a gente possa trabalhar essa mudança de cultura, é o conceito de adequação da utilidade. Tá? O recurso ele tem que ser adequado e útil. Então, a adequação da utilidade é um conceito que fala exatamente no sentido da gente promover uma reavaliação dos recursos e adequá-lo corretamente a quem precisa dele
entender quem precisa dele e dessa forma distribuir os recursos. Então, o conceito de adequação de utilidade, esse conceito de adequação de utilidade, ele é um fundamento do princípio bioético de justiça, do princípio bioético de não maleficência. Colocar um paciente onde ele não deve ser colocado significa você atacar ou comprometer um princípio bioético. Você está colocando ele numa instalação que não é adequada para ele e que não é adequada até para os recursos, para a justa distribuição dos recursos do sistema. Para onde o presidente foi? Pelo amor de Deus, né? É isso que se quer saber, né? É isso que se quer saber. E é isso mesmo. Qual é o parque de diversões que ele foi? É essa que está na nossa cultura. É preciso que a gente se coloque diante dessa cultura e fale, vamos lá, e fale e simplifique, e ofereça soluções, né? Isso tem que caminhar para frente. A inovação está realmente em descomplicar o que hoje ficou muito complicado e muito caro. Essa é a inovação. Eu acho que é preciso essas iniciativas inovadoras, tá? E são de fato inovadoras porque vão mexer com essa mais do que a inércia do sistema, que não quer mudar. Vão mexer com a entropia do sistema, que está se autodestruindo. Não é uma força só que tem que ser vencida. É essa outra força também que ela precisa ser atacada, porque esse sistema ele é entrópico, ele está se destruindo. Então, respondendo um pouquinho a pergunta que foi feita ali por você, quem vai começar, ela já começou, porque, veja, é preciso ter saída, né? Somos 200 milhões de habitantes, temos que ter soluções de saúde, tem um sistema privado forte, é o segundo maior sistema privado do mundo. Tá? Ele vai se resolver, ele vai e ele está se movendo. Isso que vocês estão vendo é exatamente isso. Essas inovações que estão aqui, quer dizer, que hierarquiza mais, tá? O contínuo da saúde, faz uma gestão da saúde enquanto ainda se está numa fase de saúde para evitar entrar na doença. Faz a gestão do paciente, quer dizer, em toda a história da vida dele, quer dizer, para de olhar a vida como fotografias, ok, é criança, não tem nada, não tem doença, é jovem, não tem doença, o adulto precisa, então tem aquela foto, tem lá a idade média, começa a aparecer algumas doenças crônicas e depois tem o idoso que vai trazer muito custo para a saúde, ninguém quer ele, tem que dar um jeito nele, enfim, é preciso olhar para toda a vida, é preciso que todo mundo se responsabilize. O que nós olhamos, né, com relação a isso? Veja bem, esse é preciso, é uma coisa que me incomoda muito também. Eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês. Isso é muito chato. A gente ouve a vida toda, olha, tem que, né, o médico tem que entender isso, o hospital tem que entender aquilo, a operadora tem que entender aquilo outro. Isso é muito chato, porque não dá em nada. Tá? Isso aí é a estratégia ruim. E é a falação que não leva a nada. É preciso provocar a mudança. A pergunta certa é o seguinte, como é que a gente provoca? Como é que a gente provoca a mudança? Tá? Tem soluções bastante interessantes aqui. Uma solução que a gente achou para provocar essa mudança nesse segmento que a Dialmed achou é trazer o médico para dentro do modelo de negócio. O médico deixa de ser só um usuário do hospital e ele se torna sócio de cada instalação dessa, de cada instalação hospitalar dessa, se torna sócio e ele não está mais usando aquele recurso, ele está implicado com o resultado daquele recurso, ele está implicado com a relação entre aquele recurso e a operadora, ele está implicado realmente com o negócio. Então, na hora que a gente traz ele para cá, eu não preciso mais falar, o médico tinha que entender, ele já entendeu, ele está implicado com o resultado. Então, o que apresentamos é um modelo de economia compartilhada, é a modernidade, é a inovação, quer dizer, a gente caminha nessa direção. É um modelo de aliança de stakeholders, estamos fazendo aliança do médico com a operadora, com a instalação hospitalar. É um modelo de sustentabilidade responsável. É isso que a gente tem que provocar. A gente tem que provocar a sustentabilidade. Modelo de pagamento, gente, tem muitas coisas que a gente pode ver, isso não é tão complicado assim, pode-se definir um preço máximo e compartilhar economias entre todos. É isso que se quer. Então, veja bem, as mudanças elas têm que ser provocadas. A gente tem que parar de falar que tem que, tinha que, e vamos provocar. Com certeza, vocês podem ver que essas iniciativas, esses novos modelos de negócio, eles começam a provocar a mudança. E é por aí que a mudança começa a acontecer.